Capítulo 2. Ai, meu Deus, está frio demais. Assim que abro a porta do BMW, me arrependo profundamente de ter concordado em ir andando até a casa. Estou com meu casaco de lã da Ralph Lauren, que vai até a altura do joelho, mas parece que estou usando uma folha de papel, porque o vento atravessa a roupa e não adianta usar o capuz. Mas a situação dos pés é pior. Estou de botas de couro, mas elas não são botas para a neve, se é que você me entende. Elas me deixam 7 centímetros mais alta, o que me agrada bastante. E ficam lindas com a minha calça jeans skinny, mas não são úteis para me proteger dos 30 centímetros de neve que cercam meus pés. Por que fui inventar de comprar um par de botas estilosas que, na prática, não funcionam como botas de verdade? Estou começando a me arrepender de todas as escolhas que fiz na vida. Como diz a minha mãe, um bom par de sapatos é aquele com o qual você consegue andar pelo menos 1 quilômetro. Tudo bem, Trícia? Pergunta Ethan. Está com frio? Ele franze a testa, chocado de ver como estou tremendo, batendo os dentes e com os lábios roxos. Ethan está com um casaco preto de esqui que comprou no mês passado, e apesar de eu não conseguir ver os pés dele, aposto que as botas que ele está usando são quentes e confortáveis. Sinto vontade de torcer o pescoço dele por me obrigar a andar na neve, mas para isso teria que tirar as mãos dos bolsos e acabaria sofrendo queimaduras de frio, porque, ao contrário dele, não tenho luvas. Preciso admitir, o homem veio mais preparado que eu. Estou com um pouco de frio, respondo. Minhas botas não são para neve. Ethan olha para os próprios pés e depois volta a me encarar. Após um instante considerando a situação, ele dá a volta no carro e se agacha do meu lado. Tá bom, sobe nas minhas costas. Esqueça tudo que eu disse. Eu amo meu marido. De verdade. Ele me carrega nas costas, passando pela placa de "à venda", fixada no jardim coberto de neve, até a porta da casa. O alpendre estava muito bem protegido da neve, e é nele que Ethan cuidadosamente me coloca no chão. Ele passa os dedos pelo cabelo loiro e úmido para tirar o excesso de neve e pisca as gotículas de água que se acumularam nos cílios. Obrigada. Dou um sorriso transbordando de afeto pelo meu marido bonito e forte. Você é o meu herói. Foi um prazer. Então ele faz uma reverência. Eu me derreto todinha. Estou adorando essa fase lua de mel do nosso casamento. Ethan tira as luvas de lã e aperta o botão ao lado da porta com um polegar. Ouvimos a campainha tocar dentro da casa e, mesmo depois de esperar por bastante tempo, ninguém aparece para nos receber. Outra coisa engraçada é que o primeiro andar da casa está todo escuro. Nós dois vimos aquela luz acesa no andar de cima e achamos que havia alguém em casa. Presumimos que seria Judy. Mas, se Judy estivesse aqui, ela estaria no andar de baixo, certo? Ela não estaria num quarto do andar de cima. O silêncio no primeiro andar é absoluto. Talvez os donos estejam em casa, sugere Ethan, esticando o pescoço para avaliar aquela construção imponente. Talvez. Mas há outra coisa estranha nisso tudo. Não tem nenhum carro na propriedade. Quer dizer, nenhum carro à vista. É claro que, numa tempestade de neve, o carro do dono da casa provavelmente estaria na garagem. Mas não acho que Judy usaria a garagem. E o fato de não haver nenhum carro à vista deve ser sinal de que ela ainda não chegou. Enquanto Ethan toca a campainha, mais uma vez, pega o celular na bolsa. Nenhuma mensagem de Judy, informo. Mas faz uns 20 minutos que estou sem sinal de celular. Pode ser que ela esteja tentando falar com a gente. Ele tira o telefone do bolso e franze a testa ao olhar para a tela. Também estou sem sinal. Continuamos ouvindo apenas silêncio vindo da casa. Ethan vai até a janela que fica ao lado da porta e coloca as mãos ao redor dos olhos para enxergar alguma coisa. Ele balança a cabeça. Definitivamente não tem ninguém aqui embaixo. Acho que não tem ninguém em casa. Ele dá de ombros. Pode ser que Judy tenha deixado as luzes de cima acesa na última vez que veio aqui. Judy não faria uma coisa dessas. Judy Teitabon é uma profissional exemplar. Ela já era corretora de imóveis antes de eu nascer e toda a casa que mostrou para nós estava em perfeito estado. Ela mesma deve limpá-las. Tenho medo até de encostar em qualquer coisa quando estou visitando alguma casa com ela. Se eu largasse uma bebida em cima de um móvel sem porta-copo, acho que ela teria um infarto. Em outras palavras, acho que ela não esqueceria uma luz acesa na casa. Mas estou com dificuldade de pensar em outra explicação. Ethan levanta a gola do casaco e eu abraço meu próprio corpo para tentar me aquecer. Não sei o que fazer.
Parece que Judy ainda não chegou. Dou um suspiro de frustração. Que ótimo! E o que a gente faz agora? Espera aí. Ele olha para o capacho no chão, que tem um bem-vindo, escrito com uma caligrafia rebuscada, parcialmente encoberta pela neve. Talvez tenha uma chave sobressalente por aqui. Não achamos nenhuma chave debaixo do capacho de boas-vindas. Isso seria óbvio demais. Mas, depois de procurar um pouco, encontramos uma chave escondida debaixo do vaso de planta perto da porta. Seguro a chave gelada e meio molhada na palma da mão. Então, ergo as sobrancelhas para Ethan. Vamos entrar na casa sem Judy? A gente pode fazer isso? A gente não tem escolha. Sei lá quanto tempo ela vai demorar para chegar e está muito frio. Ele me abraça com carinho. Não quero que você fique doente. Ele tem razão. Sem sinal de celular e com o carro cada vez mais coberto de neve, a gente precisa de abrigo. Pelo menos dentro da casa estaremos em segurança. Enfio a chave na fechadura e, ao virá-la, ouço o trinco se abrir. Sinto a maçaneta congelada na palma da mão. Tento girá-la, mas a porta não se mexe. Que droga. Olho para a chave que continua na fechadura. Será que é uma daquelas maçanetas que travam por fora? Deixa eu tentar. Dou um passo para trás e deixo o Ethan tentar. Ele experimenta a chave e a maçaneta ao mesmo tempo. Nada. Ele se afasta um pouco, segura firme a maçaneta e joga todo o peso do corpo na pesada porta de madeira. Com um estrondo, ele consegue abrir a porta. Você conseguiu! Meu herói, eu me derreto todinha. Está tão escuro que não dá para enxergar nada dentro da casa. Ethan aperta o interruptor na parede e sinto um frio na barriga quando nada acontece. Mas logo em seguida, as luzes no teto piscam com um instante antes de acender. A energia elétrica está ligada, graças a Deus. Não está muito claro. Várias lâmpadas devem ter queimado, mas é suficiente para iluminar a ampla sala de estar. E fico abismada. Para começo de conversa, a sala de estar é enorme e parece ainda maior por causa dos ambientes integrados. Depois de vários anos morando num apartamento em Manhattan, quase toda a casa parece enorme pra gente. Mas essa é tão grande quanto um museu, tão grande quanto um aeroporto. E ela já seria grande por causa da metragem, mas parece ainda maior por causa do pé direito alto. Meu Deus, diz Ethan suspirando. Esse lugar é incrível, parece uma catedral. É mesmo? E o valor que estão pedindo é muito baixo. Essa casa deve valer 4 vezes mais. Mesmo acenando com a cabeça, mostrando que concordo com o que ele diz, sinto mais uma onda de mal-estar. Algo terrível aconteceu nessa casa. Talvez a casa tenha mofo, sugere ele pensativo. Ou talvez a fundação não preste. A gente deveria pedir para alguém de confiança inspecionar a casa antes de assinar qualquer coisa. Não comento nada. Não digo que, em segredo, desejo que a casa esteja infestada de mofo, ou que a fundação esteja caindo aos pedaços, ou que exista algum outro motivo que me ajude a dizer não para a ideia de morar aqui sem parecer uma mulher irracional que não quer comprar a casa que o marido adorou porque ela tem um mau pressentimento. E há mais uma coisa estranha com essa casa. Ela está totalmente mobiliada. A sala de estar tem um sofá, uma namoradeira, uma mesa de centro e estantes transbordando livros. Vou até o belo sofá de couro marrom e passo a ponta dos dedos numa das almofadas. O couro é rígido, como se ninguém usasse o sofá houvesse muito tempo, e os meus dedos ficam escuros com a poeira. Anos de poeira. Algumas casas que visitamos eram mobiliadas porque os proprietários ainda moravam lá, mas elas tinham um ar de lugar habitado. Essa casa não tem. Vejo uma camada grossa de poeira em todos os móveis da sala de estar, que não pareciam ser do tipo que as pessoas deixariam para trás ao partir. Aquele sofá de couro deve ter custado pelo menos $10.000. E quem abandona essa quantidade de livro? O chão também tem uma camada de poeira, como se ninguém entrasse na casa houvesse bastante tempo. Quando olho para cima, vejo muitas teias de aranha em todo o canto da sala. Sou capaz de imaginar as aranhas rastejando pelas teias e esperando para me picar. É também mais uma prova de que Judy não passou por aqui. Ela jamais deixaria uma casa suja desse jeito. E as teias de aranha? De jeito nenhum. Vai contra a religião dela. Estou prestes a comentar isso com Ethan, mas ele está distraído com alguma coisa. Há um retrato gigantesco de uma mulher pendurado acima da lareira. Ele encara o retrato com uma expressão estranhamente sombria. Ethan, digo, o que houve?
Vejo os cílios claros tremularem. De repente, ele parece surpreso de ver que estou de pé ao seu lado, como se tivesse se esquecido da minha presença. Hã? Ah, nada. É só que... Quem você acha que é essa mulher? Olho para o quadro também. É enorme e extravagante. E a mulher do retrato é impressionante. Essa é a melhor forma de defini-la. O tipo de mulher que, se fosse vista na rua, seria difícil de ser ignorada. Parece ter 30 e poucos anos, cabelo muito liso na altura dos ombros. À primeira vista, eu diria que o cabelo é castanho avermelhado, mas quando inclino a cabeça para o lado, ele se transforma em um tom brilhante de vermelho. A pele dela é pálida e perfeita, mas acho que qualquer pessoa pode ter a pele bonita numa pintura. Uma das características mais impressionantes dela são os olhos verdes. Muitos olhos verdes tendem para o azul ou para o castanho, mas essa mulher tem olhos de um verde intenso que parecem saltar da tela. Será que ela morava aqui? Pergunto. Ethan torce os lábios numa careta. A pessoa tem que ser muito arrogante e egocêntrica para colocar um retrato gigantesco de si mesma na parede. E quer dizer que você não quer que eu coloque um retrato gigantesco de mim mesma na parede da nossa casa? Provoco. Ethan me dá um sorriso xoxo. Ele ficou incomodado com o quadro por algum motivo e não parece disposto a tocar no assunto. Dou uma olhada na estante de livros perto da lareira sem tirar o casaco de lã, pois continua muito frio. Quem quer que morasse aqui devia adorar ler, porque as estantes tomam conta da sala, todas elas abarrotadas de livros. Consulto alguns títulos para o caso de ficar presa aqui por um tempo e precisar me entreter com alguma coisa. Tem uma prateleira inteira com o exato mesmo título: A Anatomia do Medo. Sinto um calafrio percorrer a espinha e aperto o casaco na altura do peito. Pego um dos muitos livros da estante, todos com uma camada grossa de poeira, assim como o restante da casa. A Anatomia do Medo, da doutora Adrienne Hale. Na capa tem a imagem de uma faca ensanguentada. Ótimo, era só o que me faltava. Viro o livro para ver a contracapa. Nela estão algumas frases de escritores famosos e outros profissionais elogiando a obra. E no canto inferior esquerdo há uma foto da autora. É o mesmo retrato que está pendurado acima da lareira. Ethan, chamo. Olha só. Ele tira os olhos do quadro e vem para perto de mim. Por cima do meu ombro, vê a foto na quarta capa do livro. Adrienne Hale, diz ele lendo a contracapa. Não é aquela psiquiatra que foi assassinada? Ele está certo. Há 3 anos, o desaparecimento da doutora Adrienne Hale foi uma das notícias mais bombásticas da época. Ainda mais por ter acontecido pouco depois de ela publicar o livro de psicologia pop que passou quase um ano na lista dos mais vendidos do New York Times, ocupando o primeiro lugar por meses. O país inteiro leu o livro, inclusive eu. É claro que boa parte do sucesso dele se deve à história sensacional do desaparecimento dela. Ela desapareceu, digo corrigindo. Acho que nunca encontraram o corpo. Ele pega o livro das minhas mãos e começa a folheá-lo. Aposto que acabaram encontrando o corpo largado em algum lugar. É possível. Faz pelo menos 2 anos que Adrienne Hale desapareceu do noticiário, e o livro dela também sumiu nas listas de mais vendidos. Você leu, não é? Ele não tira os olhos do livro enquanto balança a cabeça. Odeio esse negócio de psicologia pop. Mas o livro é bom. Coloco o dedo na página que está aberta. O livro inteiro é sobre os pacientes dela, sabia? As experiências horríveis que essas pessoas viveram e como elas superaram os problemas. Não é muito a minha praia. Ele larga o livro em uma das estantes, de repente entediado. Ethan não gosta de ler. E o assassino é o namorado dela, não é isso? Me lembro dessa parte. Ele era programador ou algo assim. Ele foi acusado, mas acho que não foi preso. É bem provável que ele seja o culpado. É sim. Concordo com o aceno de cabeça. Tem muito homem perigoso solto por aí. Ethan segura minha mão e me puxa para perto a ponto de eu sentir seu hálito quente na minha bochecha. Você não fica feliz de saber que te salvei desse bando de idiota? Reviro os olhos, mas o que ele disse faz sentido. Namorei alguns idiotas. Nenhum deles era um homicida, igual ao namorado da doutora Adrienne Hale. Mas um deles chegou a me trair com a minha melhor amiga. Que coisa mais clichê. Ethan, por outro lado, é bastante fiel, desde que começamos a ficar juntos. Ele nem olha para outras mulheres, apesar de elas olharem para ele o tempo inteiro. Você acha que essa é a casa dela? Pergunto. A casa da doutora Adrienne Hale? É provável.
Ele olha para o retrato mais uma vez. Ou de alguém obcecado por ela num nível perigoso. Apesar de estar de casaco, ainda estou morrendo de frio. Esfrego os braços para tentar me aquecer. Se ficarmos aqui um tempo, talvez possamos dar um jeito de ligar a calefação. Ethan é bom com essas coisas. Você não se incomodaria de morar na casa de uma mulher morta? Acho que não. Ele dá de ombros. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo morre. A menos que a gente compre uma casa recém-construída para acabar morando num lugar que era de alguém que já morreu. Que diferença faz? Estou descobrindo coisas curiosas a respeito do marido com quem me casei há 6 meses. Ele não tem um lado espiritual. Meu olhar percorre os volumes nas prateleiras até parar no livro que Ethan largou no alto da estante. Não sei porquê, mas tenho a impressão de que Adrienne Hale não ia gostar de ver os livros dela fora do lugar. Era como se Ethan tivesse mexido na energia da casa. Coloco o livro no lugar onde estava. Espero que isso acalme o espírito dela por um tempo. Apesar de seu assassino continuar solto por aí. Meu estômago deixa escapar um ronco vergonhoso. Quando você acha que Judy vai chegar? Estou morrendo de fome. Não faço ideia. Ele consulta o Rolex. Vou conferir se o carro dela não está mesmo na garagem. Enquanto Ethan procura a porta que dá acesso à garagem, baixo a cabeça para observar o chão de madeira debaixo dos meus pés. Está tão sujo que eu pensaria 2 vezes antes de andar descalça ali. A sala dos pés ficaria preta com certeza. Mas, ao olhar para o chão iluminado pela luz tremeluzente das lâmpadas no teto, percebo uma marca na poeira perto da estante de livros. Parece muito... uma pegada. Eu me aproximo para enxergar melhor, estreitando os olhos por causa da iluminação fraca. Sem dúvida parece uma pegada. Coloco o pé ao lado da pegada. Quem quer que tenha deixado a pegada ali tinha pés muito maiores que os meus. Será que a pegada é de Ethan? Pelo tamanho pode ser, mas acho que ele não andou por essa parte da sala. A garagem está vazia. Ethan surge de uma porta perto da cozinha, tirando do ombro o que parece ser uma teia. Judy não chegou. Sinto um arrepio, mesmo de casaco. Ethan, vem ver uma coisa. Ethan se aproxima de mim e me dou conta de que estamos deixando pegadas por toda a casa. O que foi? Isso aqui é uma pegada? Ele estreita os olhos para analisar a camada de poeira no chão. Talvez. Mas de quem? Não sei, de Judy? Levanta as sobrancelhas. Você acha que Judy calça 42 e usa sapato masculino? Ethan suspira e juro que consigo ver vapor sair de sua boca, de tão fria que está a sala. Então pode ser de outra pessoa que veio ver a casa. Só que não existe a menor chance de Judy de mostrar para alguém a casa suja desse jeito. Dou uma boa olhada no meu piso inteiro, mas não encontro nenhuma outra pegada tão evidente quanto essa. Quando você acha que Judy chega? Ele franze a testa. Tricia, não sei se Judy vai conseguir chegar. Ela não deixaria a gente na mão. Eu sei, mas a nevasca é um problema. A gente quase ficou pelo caminho e a neve está cada vez pior. Pra falar a verdade, foi responsabilidade da parte dela marcar a visita para hoje à noite. Então, roa a unha do polegar. Você acha que a gente corre o risco de ter que ficar aqui? Tipo, a noite toda? Viramos a cabeça para a janela ao mesmo tempo. O volume de neve aumentou muito desde que a gente chegou. É como se uma muralha branca estivesse caindo do céu. Nosso carro deve estar enterrado, e o desempenho dele na neve já não estava lá essas coisas. Acho que sim, diz ele. Mas não se preocupe. Um lugar desses deve ter um estoque de comida na cozinha. E mesmo se não tiver, a gente pode usar aquele kit de emergência que você me faz carregar no porta-malas. Ele não tem umas barrinhas de cereal? Acho que tem. Então vamos procurar alguma coisa para comer. Ethan anda com determinação em direção à cozinha. Como é que ele não está nem um pouco preocupado com o fato de ficarmos presos numa casa estranha, cheia de teias de aranha e pegadas assustadoras? Ethan é assim, sempre muito confiante. Adoro isso. E então, acompanho meu marido até a cozinha, mas em nenhum momento consigo me livrar da sensação terrível de que aqueles olhos verdes no retrato da parede estão olhando para mim. Capítulo 3. Antes. Adrienne.
Paige xinga ao tropeçar numa pedra solta no caminho até a porta da minha casa. Observo pela janela e me pergunto se deveria chamar uma pessoa essa semana para arrumar aquele trecho do caminho. Se alguém cair e quebrar o tornozelo, eu vou ser a responsável. Quer dizer, de acordo com a lei. Se Paige caísse, seria culpa dela mesma. Ela se equilibraria muito melhor se não estivesse carregando um envelope de papel pardo com a mão direita e mexendo no celular com a esquerda, ao mesmo tempo que cambaleia nos sapatos de salto alto. Faz 5 anos que Paige é minha agente literária e nunca vi sem o celular na mão. É possível que o aparelho tenha se fundido com a palma da mão dela. Já aconteceu de eu falar com ela e ouvir o barulho do chuveiro ao fundo. Uma vez, ouvi a descarga do banheiro. Quando a gente conversa, ela deixa de verificar o celular e olha pra mim, mas só por um breve instante. Paige enfia o envelope debaixo do braço para tocar a campainha, o que é desnecessário, porque eu estava monitorando a trajetória do Audi dela no caminho de acesso à minha garagem, mas ela não sabe disso. A campainha toca e vou tranquilamente até a porta. Talvez Paige esteja com pressa, mas eu não estou. Tenho a manhã inteira livre antes de atender o primeiro paciente do dia. Paige está com os olhos grudados na tela do celular quando abro a porta. O cabelo dela com luzes perfeitas está um pouco bagunçado pelo vento da estrada. Fora isso, ela está impecável no vestido preto de seda e salto alto agulha. Adrienne! Minha gente abre um sorriso ao me ver, mas não baixa o celular. Tudo bem? Tudo bem. As 2 palavras mais inúteis que existem no universo da comunicação. Ninguém que faz essa pergunta quer mesmo saber a resposta. E ninguém que dá uma resposta fala a verdade. Tudo bem, Paige. Ela faz uma pausa, esperando que eu devolva a pergunta. Quando fica claro que não vou fazer isso, ela chacoalha o celular de leve na mão esquerda. Desculpe o atraso. O GPS parou de funcionar. O sinal é péssimo nessa região. É mesmo, digo compreensiva. Péssimo. Moro numa área tão isolada que a maioria das pessoas não consegue sinal de celular. Aqui em casa, tenho uma antena de celular e Wi-Fi. Mas como eu sabia que Paige vinha me visitar, desliguei tudo. Enquanto ela estiver aqui, quero que me dê total atenção. Eu nunca priorizaria o celular em detrimento de um paciente e não gosto de competir pela atenção de Paige. Dou um passo para trás e deixo Paige entrar. Ela só esteve aqui uma vez, então suspira ao ver o tamanho da casa. A sala de estar é mesmo enorme. Paige mora num apartamento em Manhattan que deve ser do tamanho de uma caixa de fósforo e custar uma fortuna. Que casa incrível, diz ela suspirando. Paige está tão espantada que baixa o celular e o deixa pender ao lado do corpo. Quanto espaço! Obrigada. Ela corre os olhos pela sala, do sofá de couro às estantes de livros, passando pela escada em caracol que dá acesso ao 2º andar. Ela poderia parar com os elogios, mas esse não é o estilo de Paige. Em vez disso, ela continua. Você mora sozinha nesse casarão? Ela sabe que não sou casada, que não tenho filhos e que os meus pais morreram faz tempo. Sozinha. Nossa. Ela coça a bochecha. Eu teria medo. Quer dizer, você está no meio do nada. Não tem sinal de celular direito. Qualquer um poderia chegar aqui e... Paige não é a primeira a falar uma coisa dessas. Se eu tivesse familiares ou amigos próximos, tenho certeza que eles ficariam preocupados comigo. Mas não me preocupo. Você tem algum sistema de segurança? Pergunta ela. Dou de ombros. Tenho trancas nas portas. Ela olha pra mim como se eu tivesse ficado louca. Mas me sinto segura aqui. Viver isolada não é necessariamente perigoso. O acesso à estrada de terra que leva até minha casa é tão estreito que muita gente passa batido por ele. Preciso de um lugar espaçoso, porque a casa é também o meu escritório. É onde escrevo meus livros e recebo meus pacientes. Fico decepcionada com o comentário de Paige, mas não surpresa. Imagino que as escolhas que ela fez também sejam passíveis de crítica. Se ela não tivesse tido 2 pirralhos, talvez estivesse numa posição melhor na carreira. E não tivesse que lidar com alguém como eu. Além do mais, ela usa maquiagem demais. Não confio em mulheres que se escondem atrás de camadas de base como se fosse uma máscara colada ao rosto. Quer saber? Paige inclina a cabeça de um jeito simpático. Posso ver se Alex conhece alguém para te apresentar. Não tenho dúvida de que ele vai ter um colega de trabalho que adoraria ser com você. Não precisa, digo cerrando os dentes. Tem certeza? Porque... Tenho. Ela dá de ombros.
e faz parecer que cometi um erro terrível ao não aceitar o arranjo com um colega do marido dela. Não é a primeira vez que ela oferece isso. Depois de ter recusado em outras situações, achei que ela entenderia o recado, mas não. Infelizmente, não entendeu. Enfim, Paige entrega para mim um envelope de papel pardo, as unhas vermelhas reluzindo sobre as lâmpadas da sala. Trouxe a prova de leitura antecipada do seu novo livro. Aceito o envelope. Sinto vontade de abrir na mesma hora. Esse livro é resultado de 2 anos de pesquisa e noites em claro mexendo nas minhas anotações e escrevendo no computador. Mas não quero ver o livro na frente de Paige. Faço isso depois que ela for embora. Obrigada, digo. Que livro assustador. Comenta ela, franzindo o rosto. Ela deixou claro que eu deveria pegar leve na violência descrita no texto, mas fui categórico ao responder que não faria isso. Nem todo mundo consegue ler esse tipo de coisa. É tudo verdade. Paige olha para o envelope na minha mão. Esperava que eu o abrisse na frente dela. Afinal, ela veio dirigindo de Manhattan até Westchester. Não é uma viagem curta. Mas meu primeiro livro, Conheça a Si Mesmo, passou 27 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Agora meu segundo livro pode lhe render uma fortuna, e ela quer me fazer feliz. Paige espera um instante para ver se eu me ofereceria para mostrar a casa ou talvez servir uma xícara de café. Ela quer ser minha amiga. Ou quer fingir ser minha amiga pra gente fofocar, almoçar de vez em quando e agir como se gostássemos uma da outra. Eu não tenho amigas. Nunca tive. Você... Ela umedece os lábios. Você poderia me dar um copo de água? Olho de relance para a cozinha. Claro! Mas deixa eu te dizer, a água é um pouquinho marrom e eu me acostumei com o gosto metálico, mas tem gente que não gosta. Ela franze o rosto mais uma vez. Debaixo das muitas camadas de maquiagem, dá pra ver uns sinais sutis de sardas no alto do nariz. A água é marrom? Adrienne, você deveria chamar alguém para consertar o encanamento. Ah, mas eu não me importo. O gosto não é ruim. Vou servir um copo para você ver. Na verdade, não precisa. Tem certeza? Tenho, não se preocupa. Parece que ela ficou enjoada só de pensar em beber um pouco da minha água marrom imaginária. Ela quer ser minha amiga, mas não tanto assim. Acho que vou indo. A viagem é longa. Faço que sim com a cabeça. Boa viagem. Ela corre os olhos uma última vez demoradamente pela casa. Deve estar se perguntando quanto custou. Em outra vida, Paige teria sido corretora imobiliária. Ela tem a personalidade certa para esse tipo de trabalho. Insistente até não poder mais. Na verdade, diz ela, você deveria considerar instalar um sistema de segurança. Não quero chegar aqui um dia e descobrir que você foi assassinada no meio da sala. Estatisticamente, o risco disso acontecer é baixo. As mulheres correspondem a menos de 1/4 das vítimas de homicídio. E a maioria das mulheres assassinadas é jovem e de baixa renda. Ou arranja um namorado, acrescenta Paige rindo. Como eu disse, posso ajudar se quiser. Cerca de 70% das mulheres assassinadas são mortas pelos parceiros. Então, na prática, a sugestão de arranjar um namorado não é só uma ofensa e uma forma de discriminação, mas também algo que só aumentaria o risco de eu sofrer algum tipo de violência. Mas me recuso a discutir com essa mulher. Está tudo bem, digo de novo. Não preciso de um sistema de segurança. Ela reflete sobre o assunto por um instante e dá uma bufada. Você que sabe. É você que abre a casa para um monte de gente louca, não é? Esse comentário me incomoda. Como é que não percebi isso antes? Paige não respeita o meu trabalho. Admito que ela é muito boa em cuidar dos meus interesses e agenciou os meus 2 livros, mas não se importa com nada disso de verdade. Para ela, os meus pacientes são um monte de gente louca. Faz 5 anos que conheço Paige. Ela sempre fala mal da minha casa e do meu estilo de vida, e é a crítica mais severa dos meus manuscritos. Aguentei todos esses abusos porque ela é boa no que faz, mas essa foi a gota d'água. Ninguém fala assim dos meus pacientes. Paige. Coloco a ponta do dedo no canto do meu olho direito. Você está com o rímel borrado aqui. Ai! Os cílios pretos tremulam quando ela esfrega o olho constrangida, num gesto automático. Paige enfia a mão na bolsa para pegar o estojo de maquiagem,
mas acaba deixando cair o celular, que faz um barulhão ao bater no chão de madeira. Merda! Ela pega o celular com cuidado, e a tela trincada lembra uma teia de aranha. Parece que ela vai chorar a qualquer momento. Ai, querida, digo, parece que o seu celular quebrou. Merda. Paige desliza o dedo indicador pela tela como se quisesse consertar o celular com um passe de mágica. Esbraveja mais um pouco e desiste de mexer na tela, mas acaba machucando a ponta do dedo no vidro. Que azar! Quem sabe isso não é um sinal? Comento. Talvez você devesse passar menos tempo no celular. Paige ri como se eu tivesse feito uma piada. Ela não me conhece o suficiente para saber que não faço piadas. Eu a acompanho até a porta e ela dá um sorriso forçado. Assim que ela pisa do lado de fora, o sorriso desaparece de vez. Na janela, observo Paige ir até o carro, desviando da pedra solta. Assim que ocupa o banco do motorista, ela se vira para olhar seu reflexo no espelho retrovisor. Paige encosta o dedo no canto do olho, franzindo a testa porque não encontra rímel nenhum borrado. Ela está tendo um dia ruim, mas vai piorar quando receber o e-mail que vou mandar encerrando o contrato dela como minha agente. Saio da janela e olho para o envelope de papel pardo que Paige trouxe para mim. Meu livro. 2 anos de sangue, suor e lágrimas. Abro o envelope com cuidado. De dentro dele, tiro a prova de leitura. Esboço um sorriso. O livro ficou exatamente como eu tinha imaginado. Meu nome em maiúsculas e negrito. Doutora Adrienne Hale. O editor hesitou quando sugeri que a capa tivesse a foto de uma faca ensanguentada. Mas, depois do sucesso do meu livro anterior, eles me deram autonomia. A essa altura, devem ter percebido como foi uma decisão inteligente. Como a foto é impactante. Corro os dedos pelas letras do título e leio em voz alta. A Anatomia do Medo. Capítulo 4. Dias atuais. Trícia. Não tenho esperança de encontrar alguma coisa para comer na cozinha. Se ninguém morou nessa casa desde que Adrienne Hale desapareceu, há 3 anos, não deve ter comida na geladeira. Na melhor das hipóteses, vamos encontrar alguma coisa enlatada que dê para esquentar. A geladeira tem, no mínimo, o dobro do tamanho da nossa geladeirinha. Tudo aqui parece muito maior que as coisas que temos na cidade. Essa cozinha deve ser 10 vezes maior que a nossa. Fico me perguntando se a doutora Adrienne Hale cozinhava bem. Ela parece o tipo de mulher capaz de preparar uma bela refeição em pouquíssimo tempo. Ethan escancara a porta da geladeira e examina o interior dela. Podemos fazer um sanduíche. Sério? Por cima do ombro dele vejo as opções da geladeira. Tem pão de forma e alguns frios, além de um pote de maionese. Sinto o estômago revirar e quase vomito só de pensar no quanto essas comidas estão velhas. Não vou comer nada disso. Deve estar tudo vencido há anos. Ele pega um pacote de mortadela. Não, vai vencer só semana que vem. Judy deve ter trazido. Tento imaginar Judy comprando mortadela para deixar numa das casas que está vendendo, mas não consigo. Ela tem mais a cara de caviar e salmão defumado. Tem certeza? Você viu o ano? Tenho. Olha só. Ele me entrega a mortadela. Dito e feito. A data de validade é deste ano e expira na semana que vem. Abro o pacote para sentir o cheiro e ela não está rançosa. A cor está boa. Vou montar sanduíches para a gente, diz ele. Ethan alinha o pão, a mortadela e o pote de maionese no balcão e começa a preparar os sanduíches. Ele gosta de cozinhar para mim. Tão fofo. Não que eu seja incapaz de montar um sanduíche simples, mas é romântico ver como ele gosta de me mimar. Essa é mais uma coisa que, muito rápido, aprendi a amar em Ethan. Espero que ele não mude depois de ouvir minha revelação. Eu me sinto mal só de pensar no assunto, mas não tenho como continuar escondendo isso dele por muito tempo. Posso ajudar com alguma coisa? Que tal pegar alguma coisa pra gente beber? Isso é fácil. Atravesso a cozinha para pegar 2 copos. Vou só enchê-los com água da torneira. Acho que não tem problema. Mas, quando chego perto da pia, algo me faz parar de repente. Tem um copo em cima da pia com água pela metade, suado por causa da condensação. Ethan? Estou com a voz trêmula. Sim? Eu engulo em seco sem tirar os olhos do copo. Eu acho que tem mais alguém nessa casa. Ele interrompe a montagem dos sanduíches, segurando um pedaço de mortadela,
na mão direita. Como assim? Tem um copo na pia. Recuo um pouco, como se o copo pudesse me atacar. Alguém tomou água nele faz pouco tempo. Deve ter sido Judy. Se Ethan falar de Judy mais uma vez, vou dar um soco na cara dele. Não foi Judy. Ela jamais ia deixar um copo com água pela metade na pia da cozinha desse jeito. E se tivesse sido Judy, o copo estaria manchado de batom. Ele não tem como contra-argumentar. O batom vermelho intenso é uma característica de Judy. Ela jamais conseguiria tomar um copo de água sem deixar marcas de batom. Sem falar naquela pegada que encontrei na sala. Lembrei. A pegada deve ser de Judy, diz ele, por mais absurda que seja essa ideia. Ou minha. Além disso, digo, a gente viu a luz acesa no andar de cima. Tem alguém na casa. Ethan parece duvidar. Ele olha para o copo de água do outro lado da cozinha e para a escada em caracol que leva ao segundo andar. Sei não, Tricia. Se tivesse mais alguém na casa, a pessoa não teria descido para mandar a gente embora? É um bom argumento. Talvez seja alguém que não deveria estar aqui. Ele não ignora a possibilidade. E volta a olhar para a escada em caracol. Tá bom, pode ser. O que a gente vai fazer? Ainda estou com a bolsa pendurada no ombro. Pego o celular dentro dela. Continua sem sinal. Acho que a gente deveria verificar o andar de cima. Antes que Ethan possa dizer alguma coisa, acrescento. A gente vai ter que passar a noite aqui. Você vai conseguir dormir sabendo que tem um estranho à espreita pela casa? Tem razão. Diz Ethan por fim. Vou dar uma olhada. Me espera aqui. De jeito nenhum. Balanço a cabeça vigorosamente. Vou com você. Não quero mesmo ficar sozinha aqui embaixo. De novo, parece que ele vai dizer alguma coisa, mas muda de ideia. Ele coça o queixo por um instante e volta para pegar alguma coisa no balcão da cozinha. Leva um tempo para perceber que ele está mexendo no porta-facas. Ele saca uma faca com a lâmina longa e serrilhada que brilha sobre a luz da cozinha. Só por garantia, certo? Concordo com a ideia de pegar uma faca e me sinto tentada a pegar uma também. Atravessamos a sala de estar, passamos pelo retrato da Dra. Adrienne Hale. A casa fica ainda mais assustadora com esses olhos verdes me seguindo por toda parte. É um alívio quando a gente se afasta do olhar dela e chega à escada. O alívio só dura até a gente conseguir subir os degraus. O espiral dos degraus parece durar uma eternidade, e a escada é muito escura. Ela é íngreme, e cada degrau range com o nosso peso, e o barulho ecoa. Uso uma das mãos para segurar o corrimão de madeira, todo ornamentado, e com a outra quero me agarrar ao meu marido. Quando eu alcanço o braço dele, aperto com força. Não acredito que ele quer morar aqui. Esse lugar parece uma daquelas casas mal assombradas em que se é obrigado a passar a noite para ganhar uma herança ou algo do tipo. A situação fica pior quando a gente chega ao segundo andar, porque ele está completamente escuro. A gente viu uma luz acesa aqui em cima, certo? Meus olhos percorrem todas as portas, uma mais escura que a outra. Tenho certeza. Talvez tenha sido o reflexo da lua. Olho para ele iluminado pela luz fraca que vem da janela. Então a lua refletiu na janela de um só quarto? Não sei o que dizer, Tricia. Parece que não tem ninguém aqui, e todas as luzes estão apagadas. A gente não deveria dar uma olhada nos quartos? Ele fica em silêncio por um instante. Não sei dizer se está irritado ou com medo. Tá bom, vamos dar uma olhada nos quartos. Ethan tenta acender as luzes do corredor, mas todas as lâmpadas estão queimadas, com excesso de uma. Mas essa lâmpada já consegue deixar o corredor menos assustador. Ethan mantém a faca ao lado do corpo enquanto a gente abre cada porta e acende a luz dos quartos. De acordo com a descrição no site de Judy, existem 6 quartos no segundo andar, e quero conferir cada um deles. Primeiro quarto, vazio. Assim como o segundo, o terceiro e o quarto. Completamente escuros e silenciosos. Quando Ethan acende as luzes, não surge ninguém escondido nas sombras. Os quartos estão totalmente vazios. Tricia, acho que não tem ninguém aqui, comentei ele ao fechar a quarta porta. Continuo olhando, digo, quase sem abrir a boca. Quinto quarto, vazio. Agora só falta um. Todos os quartos que vimos eram mais ou menos do mesmo tamanho e com uma aparência comum. Desconfio que o último quarto deva ser o quarto principal, o lugar onde Adrienne Hale dormia toda noite ao longo dos meses e dos anos que morou aqui antes de desaparecer. Ao nos aproximarmos da última porta, agarro o braço de Ethan.
Meu coração bate tão forte que meu peito dói. Tricia, as suas unhas. Diminuo um pouco a pressão nos dedos. Desculpa. Acho que ainda estou com as unhas cravadas em Ethan, mas ele não reclama. Ele usa a mão sem a faca para girar a maçaneta e abre a porta sem fazer barulho. Capítulo 5. Não tem ninguém aqui, avisa Ethan. Ele acende a luz do último quarto, iluminando o ambiente. Esse cômodo é significantemente maior que os outros e parece ser o principal. No meio dele há uma cama king size com uma cabeceira ornamentada de madeira. A cama está arrumada e, quando passa o dedo pela colcha bege com detalhes vermelhos, ela também tem uma camada grossa de poeira. Ninguém. Ele abre a porta do banheiro e espia lá dentro. Nem no banheiro. Estou vendo. Ele mexe o cabo da faca. Está mais tranquilo agora? Ou quer que eu dê uma olhada embaixo da cama? Ele não precisa olhar embaixo da cama, mas não seria uma má ideia conferir o closet. Seguro o puxador dourado e brilhante de uma porta ao lado do banheiro e puxo. Como imaginava, é um closet enorme. É outro luxo que não temos no nosso apartamento em Manhattan. Fileiras de roupas caras preenchem o interior do closet. Vejo etiquetas da Gucci, Louis Vuitton e da Versace. Sinto um perfume doce e suave no interior dele, como se estivesse numa espécie de tumba. Acho que é Chanel. Corro os dedos pelo tecido de um suéter branco com um dos cabides. Cachemira. Isso, mais que qualquer outra coisa, é prova de que a doutora Adrienne Hale está morta. Não existe mulher que iria embora por vontade própria e deixaria um suéter maravilhoso como esse para trás. Tricia, está mais tranquilo agora? Afasta a mão do suéter de cachemira. Não consigo entender. Por que a luz estava acesa? Pode ter sido uma lâmpada que queimou. Balanço a cabeça. Não tem como. A gente testou as lâmpadas de todos os quartos e elas acenderam sem nenhum problema. Pode ter sido uma luminária ou um abajur. Lanço um olhar fuzilante. Ethan ergue as mãos. Não sei o que você quer que eu diga. A gente conferiu cada quarto, olhamos dentro do closet. Não tem ninguém aqui. Não tenho como discutir. Ele está certo de que conferimos todos os quartos e tivemos o cuidado de olhar a casa inteira. Se houver alguém aqui, essa pessoa não quer ser encontrada. Talvez seja melhor assim. Certo, digo. Vamos comer alguma coisa. Porém, se formos dormir num dos quartos hoje à noite, não tenho dúvida de que vou trancar a porta e fazer uma barricada com os móveis. Enquanto descemos a escada em caracol, não me sinto mais tranquila. Na verdade, estou ainda mais ansiosa. Tenho certeza de que vi uma luz acesa na casa, e o fato de não descobrir qual era é muito perturbador. Não sei por que Ethan parece ignorar essa situação. Talvez ele não queira admitir que está preocupado. De volta ao primeiro andar, percebo que existe um cômodo bem ao lado da escada, com a porta entreaberta. Empurro para terminar de abrir a porta e arquejo. Ethan fica paralisado nos degraus. O que foi? Pergunta ele. Examino o interior do cômodo. Assim como todos os outros, ele é enorme. E, assim como a sala de estar, as paredes estão cobertas de estantes cheias de livros. Acho que nunca vi tanto livro assim em toda a minha vida. No canto, perto da janela, há uma mesa de mogno com um computador empoeirado e uma cadeira de couro. Para terminar, o ambiente tem também um grande sofá de couro. É evidente que a doutora Adrienne adorava móveis de couro. Aqui devia ser o consultório dela, digo suspirando. Ethan corre os olhos pela sala, analisando o ambiente. Quando a gente vier morar aqui, pode ser o meu escritório. Não quero estragar o momento de Ethan, mas agora não existe a menor chance de eu morar aqui pelo simples fato de que vou viver apavorada com a possibilidade de ter algum estranho escondido no segundo andar. Claro! Não precisa mudar nada. Ele passa a mão no sofá, avaliando a qualidade. Quer dizer, eu daria um fim nos livros, mas fora isso o resto é perfeito. É, perfeito. Nem morta. Ethan se curva para beijar a minha bochecha. Vou terminar os sanduíches. Você pode passear pela biblioteca. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, Ethan volta para a cozinha. Quero ir com ele, mas minhas pernas parecem congeladas. É esse consultório. Mais ainda que o restante da casa, essa sala me dá calafrios. Era aqui que ela trabalhava. Ela devia estar aqui no dia em que desapareceu. É como se esse cômodo fosse assombrado por ela, mais que o quarto principal. Eu me aproximo da mesa de mogno. A sala está empoeirada, mas não tanto quanto a sala de estar.
Vejo apenas uma camada fina de poeira sobre a mesa e o teclado do computador. Pego um lenço de papel da caixa que está em cima da mesa e limpo a tela escura do monitor. Em seguida, tiro a poeira da cadeira de couro. Eu me ajeito na cadeira e ela range perigosamente com meu peso. Foi aqui que a doutora Adrienne escreveu A Anatomia do Medo? A certa altura, parecia que o país inteiro tinha lido a obra. Foi o livro do momento. E a autora não teve chance de desfrutar da fama, porque, pouco depois da publicação, ela desapareceu. Analiso os objetos na mesa. Tenho um porta-lápis no formato de um cérebro humano, cheio de canetas estereográficas. O teclado é um daqueles ergonômicos, curvado de modo que as mãos fiquem numa posição mais natural. E há mais um objeto na mesa que chama minha atenção. É um gravador de fita. Faz anos que não vejo um aparelho desses. Lembro vagamente que meus pais tinham um quando eu era pequena, mas não me lembro de muito mais que isso. É uma tecnologia ultrapassada. Assopro para tirar a poeira do gravador e o pego, curiosa para saber o que a doutora Adrienne estava ouvindo antes de desaparecer. Mas o aparelho está vazio. É óbvio que a polícia, em busca de provas, teria pegado qualquer fita que estivesse dentro do gravador. Tricia, os sanduíches estão prontos. A voz de Ethan atravessa o corredor e chega ao consultório. Deixo o gravador na mesa e volto para a cozinha. Capítulo 6. Antes. Adrienne. É extremamente raro um profissional que trabalha com saúde mental ser morto por um paciente. Nos Estados Unidos, é algo como uma ocorrência por ano. Na maioria dos casos, as vítimas são jovens assistentes sociais. Os homicídios acontecem com mais frequência em visitas que as assistentes sociais fazem aos pacientes que recebem tratamento em sua residência. E os agressores quase sempre são homens com esquizofrenia. Em geral, as mortes são causadas por armas de fogo. Mas é claro que um psiquiatra que não costuma atender pacientes internados não está livre desse tipo de ataque. A qualquer momento durante uma consulta, um paciente meu pode se levantar, pegar o abridor de cartas, que fica em cima da mesa, e cravar no meu olho. Mas o risco disso acontecer é relativamente baixo. Embora receba pacientes em casa, o que dizem ser um erro, eu me sinto segura. Para falar a verdade, eu não mantenho um abridor de cartas em cima da mesa. Isso seria dar sorte ao azar. Além disso, adoto mais uma precaução. Sou eu que escolho os pacientes e me recuso a atender qualquer pessoa com quem não me sinta confortável. Com uma exceção, mas logo isso vai ser resolvido. Agora, não penso nos meus pacientes porque estou sentada diante do computador respondendo a e-mails. Mas neste momento, escrevo uma resposta para a mensagem que recebi ontem da minha ex-assistente, Paige. Querida Adrienne, fiquei em choque e triste ao saber que você escolheu trabalhar com outra pessoa dentro da agência. Eu a considero uma escritora incrível e uma das minhas amigas mais queridas. Passei os últimos anos trabalhando muito para cultivar seu talento. Poderia, por favor, dizer o que foi que eu fiz para você se ofender? Farei tudo que estiver ao meu alcance para reverter essa situação. Da sua amiga, Paige. Preciso me controlar muito para não revirar os olhos com esse e-mail. Não somos amigas. Longe disso. Sou psiquiatra e psicoterapeuta. Ela acha mesmo que vai me conquistar com essa bajulação e essa falsa proximidade? A única coisa que ela faz para cultivar o meu talento foi receber 15% de todo o dinheiro que ganhei. Mas a melhor coisa de ser uma autora best-seller é que não preciso me explicar para pessoas como Paige. Sou eu que mando. O meu contrato é com a agência e não com Paige. Então, a resposta para minha ex-agente é bastante breve. Paige, acho que você não é mais a pessoa certa para me agenciar. Desejo para você toda a sorte do mundo. Atenciosamente, doutora Adrienne Hale. Clico no botão de enviar e fico me perguntando qual será a reação de Paige. Ela vai aceitar o fato de que quero mudar de agente e acatar a rejeição com elegância? Ou vai pegar o Audi e vir até Westchester para implorar de joelhos para eu mudar de ideia? Desconfio que será a segunda opção. Os seres humanos não lidam bem com rejeição. No passado, quando nossos ancestrais eram caçadores e coletores, ser rejeitado pela tribo era equivalente a receber uma sentença de morte. Por esse motivo, os seres humanos sofrem terrivelmente com a rejeição. Estudos feitos com ressonância magnética mostraram que a rejeição e a dor física real ativam as mesmas áreas do cérebro. Tem gente que lida bem com a rejeição, mas não vai ser o caso de Paige. Já consigo ver o que vai acontecer, mas não faz diferença. Depois que tomo uma decisão, nunca volto atrás. Uma nova mensagem aparece na minha caixa de entrada.
A remetente é uma mulher chamada Susan Jameson, um nome que conheço bem. Clico na nova mensagem já sabendo o que ela vai dizer. Doutora Adrienne, agradeço a atenção que a senhora tem dedicado ao meu filho, mas não acho que ele esteja progredindo. Como tinha avisado 2 meses atrás, não vou mais pagar pelas consultas. Sinto muito que ele não esteja reembolsando a senhora usando a mesada dele. Confirmando, não vou mais bancar essas sessões de terapia. Se a senhora imaginou algo diferente disso, peço desculpas. Atenciosamente, Susan. Desvio o olhar da tela do computador e encaro o gravador na mesa. Quando comecei a atender em casa, decidi gravar cada sessão. Peço permissão para os pacientes antes de gravar, mas gravo as sessões mesmo que não permitam. Gravar as sessões de terapia me ajuda muito. Sim, eu poderia fazer anotações como muitos terapeutas fazem, mas elas nem sempre são precisas. As gravações não mentem. Hoje, uso as fitas para refrescar a memória, mas tenho em mente que, mais para o fim da minha carreira, vou poder ouvir as fitas e escrever um livro de memórias das minhas experiências. Mas não agora. Não nas próximas décadas. Tenho muitos anos de trabalho pela frente. No estojo de cada fita cassete, escrevo as iniciais dos pacientes, o número da sessão e a data. Neste momento, o estojo ao lado do gravador diz EJ, número 136 e a data de ontem. EJ é o filho de Susan. Ela me pediu para tratar dele há mais ou menos 2 anos, afirmando que ele não sabe o que fazer da vida. Depois da primeira sessão, diagnostiquei EJ com transtorno de personalidade narcisista. As características desse diagnóstico incluem sentimentos exagerados de autoimportância, um desejo intenso de ser admirado e empatia limitada. Aperto o play do gravador e escuto a sessão de ontem mais uma vez. Como foi a entrevista de emprego? Foi ótima. Eles me adoraram. Acho que vão implorar para eu trabalhar lá. Mas, sendo bem honesto, não sei se é o emprego para mim. Tem muita gente idiota na empresa. Acho que eu não conseguiria trabalhar num lugar onde tenho que lidar com gente idiota o dia todo. Quando conheci esse homem, já não fui com a cara dele. Mas eu já tinha falado com Susan e concordado em atender o filho dela. Considerei desistir, mas tinha prometido a ela. E de fato, achei que podia ajudar. Infelizmente, não acredito mais nisso. Não tenho como ajudar esse sujeito. Ele não reconhece os próprios defeitos e jamais vai reconhecer. Ele não tem vontade nenhuma de mudar. E agora que a mãe dele não vai mais pagar pelas sessões, tenho uma boa desculpa para encerrar a terapia. Não vou precisar falar com ele nunca mais. Capítulo 7. Dias atuais. Trícia. Um sanduíche de mortadela num pão de forma com maionese está longe de ser o melhor jantar da minha vida, mas serve para forrar o estômago e me deixa só um pouquinho enjoada. Ethan é fresco com comida e sempre consegue reserva nos restaurantes mais badalados, mas ele devora o pão com mortadela sem reclamar. Está se sentindo melhor agora que comeu? Pergunta ele. Estou. Minto. Comer um sanduíche de mortadela não me fez esquecer que talvez haja um estranho à espreita no andar de cima. Que bom! Ele pega na minha mão em cima da mesa. A minha está gelada e a dele surpreendentemente quentinha. Meu Deus, Trícia, como você está gelada? Ele esperava o quê? Faz muito frio lá fora e a casa não tem aquecimento. Nós dois continuamos encasacados. Pois é, vamos fazer o seguinte. Ele se levanta da cadeira e, sem pensar, tira os pratos da mesa. Ele recebeu uma boa educação da mãe. Uma pena que não cheguei a conhecê-la. Vou dar um jeito na calefação. Se a eletricidade funciona, a calefação deve funcionar também. Calefação. Se a eletricidade funciona, a calefação deve funcionar também. Isso seria ótimo. Pego os 2 copos de água de cima da mesa e siga os passos de Ethan, fazendo também minha parte. Você é o melhor marido que existe. Ethan abre um sorriso. Ele coloca os pratos na pia e me dá um abraço. É esquisito porque nós dois ainda estamos de casaco, mas gosto de sentir o hálito quente dele quando me beija. É fácil ser o melhor marido que existe quando se tem a melhor esposa que existe. Apesar da beleza, Ethan nunca foi um conquistador. No dia em que a gente se conheceu no café, fui eu que puxei assunto. Ele não teve muitas namoradas antes de mim, e não tem muitos amigos. Alguns dos meus amigos me disseram que isso era um mau sinal, mas gosto de não ter que competir com o melhor amigo, nem com zilhões de namoradas do passado. Sempre sonhei em ser a melhor amiga do meu marido.
Espero que os sentimentos dele não mudem depois desse fim de semana, quando ouvir o que tenho para dizer. Tenho um pressentimento horrível de que a conversa não vai ser boa. Como tudo relacionado a essa casa, não é fácil encontrar o banheiro do primeiro andar. Por fim, descubro que ele fica embaixo da escada em caracol. Isso me deixa meio preocupada, porque alguém poderia despencar da escada e atravessar o teto do banheiro, mas vamos torcer para que a casa seja mais bem feita do que parece. O banheiro é grande e pitoresco. A banheira tem pés de apoio e torneiras para água quente e fria. Depois de me aliviar, passo um pedaço de papel higiênico umedecido no espelho, tirando a camada de poeira para poder enxergar bem o meu reflexo, pela primeira vez desde que chegamos aqui. Nossa, não estou bonita. Meu cabelo loiro com mechas cor de mel é ondulado graças ao meu modelador de cachos, mas por causa da neve ele está úmido e escuro e não tem mais ondulado nenhum. Os fios estão grudados na cabeça e nas bochechas. Meus lábios estão pálidos, quase azuis, e meu rosto está visivelmente sem cor. Pego um batom na bolsa e aplico uma boa camada nos lábios. Pronto, melhorou um pouco. Tento beliscar as bochechas para dar uma cor ao meu rosto, mas parece que fico com manchas na pele, então paro. Enfim, só estamos eu e Ethan aqui. Sim, quero ficar bonita para meu marido, mas já estamos casados há 6 meses. Ele sabe que não tenho como manter uma aparência perfeita, o tempo todo. Quer dizer, acho que sabe, embora seja irritante o tanto que ele parece sempre perfeito. Quando saio do banheiro, noto outra estante de livros, essa atrás da escada. Meu Deus, como a doutora Adrienne Hale gostava de livros. Acho que a maior parte é de psiquiatria e psicologia. Enfim, de coisas relacionadas à mente humana. Mas essa prateleira é diferente. Ela está cheia de romances comerciais, livros que ela lia por prazer. Corro os olhos pela estante de livros, procurando alguma coisa que possa me entreter se ficarmos presos nessa casa por mais tempo. Tento imaginar a psiquiatra de olhos verdes confortável lendo um romance de Danielle Steele, mas não consigo. Também não sou muito fã desse tipo de literatura, mas ela tem alguns livros de Stephen King, que são mais a minha praia, e eles são longos e envolventes. Já li todos os livros de Stephen King que ela tem na estante, mas não me importo de reler os clássicos. De qualquer forma, não vou ficar aqui por tempo suficiente para terminar o livro, então não faz sentido começar algo novo. A princípio, penso em ler It a Coisa, mas quase me machuco tentando tirar o catatal da estante. Talvez esse seja meio longo para ler numa noite só. Por fim, escolho O Iluminado, um dos meus preferidos, e uso a ponta do dedo para puxar o livro da estante. Mas o livro não se mexe. Insisto, mas sinto que só a parte de cima do livro está solta. A base parece colada na estante. E quando puxo firme a parte de cima, escuto um clique. A estante se mexe um pouco. Mas o que? Espio por cima do ombro. Não vejo Ethan. Ele ainda deve estar lidando com a calefação. Confiro a lateral da estante, que descolou da parede. Puxo, e atrás da estante surge uma porta. Pisco algumas vezes, incapaz de acreditar no que estou vendo. É um cômodo secreto. Capítulo 8. A sala está completamente escura, mas tenho a impressão de que o espaço é pequeno, mais ou menos do tamanho do closet no andar de cima. Pisco para tentar me acostumar com a escuridão. Dou um passo e algo atinge o meu rosto. De início, penso que é uma teia, mas depois me dou conta de que é uma cordinha. Tateio à frente, tentando agarrá-la. Então sinto a cordinha com a ponta dos dedos. Puxo, ouço um clique e uma lâmpada ilumina o ambiente. Arregalo os olhos ao ver o interior do cômodo. Eu estava certa sobre o espaço ser pequeno. Parte de mim temia encontrar um cadáver escondido aqui, mas não é o caso. A sala está repleta de mais estantes, que ocupam todas as paredes disponíveis. Mas essas estantes não contêm livros. Elas têm fileiras e mais fileiras de fitas cassete. Meu Deus, nem sei o que dizer, mas devem ser milhares de fitas. E todas identificadas da mesma forma. As letras iniciais de um nome, seguidas de um número, seguido de uma data. As mais antigas parecem ter 10 anos, e há dezenas de nomes diferentes. A fileira na minha frente está identificada com as iniciais PL, as mesmas da personagem principal do best-seller, A Anatomia do Medo. Será que é a mesma pessoa? Será que essas fitas são das sessões com PL?
E há uma fita identificada de maneira diferente, colocada no fim de uma das fileiras. Ela só tem uma palavra escrita com letras garrafais: Luke. Esse nome não me é estranho. Luke. Era o nome do namorado suspeito de matar a Adrienne Hale? Isso já faz anos, e o caso ganhou destaque em tudo que é jornal impresso e em toda a emissora de TV. O desaparecimento da psiquiatra Adrienne Hale. Eu me pergunto se a polícia descobriu a existência desse cômodo secreto. De longe, escuto Ethan chamar meu nome. Talvez ele tenha ligado o aquecedor. E deve estar se perguntando o que estou fazendo no banheiro. Minha fama não é de ser rápida no banheiro, mas estou demorando demais, até para os meus padrões. Já vou! Grito. No impulso, pego uma das fitas e guardo no bolso do casaco. Em seguida, puxo a cordinha que pende no teto e a sala volta a ficar escura. Saio do cômodo, encaixo a estante de livros no lugar e ouço um clique reconfortante. Quando me afasto da estante, eu mesma não consigo ver a entrada do cômodo secreto. Volto rápido para a sala de estar e encontro Ethan de pé diante do sofá. Ele está com um sorriso largo no rosto e uma garrafa de vinho na mão direita. A calefação está funcionando. Sinto um calafrio. Mas a casa ainda está gelada. Vai demorar um pouquinho para aquecer esse espaço gigantesco. Ele faz um gesto de cabeça indicando a sala de estar. Quero dizer para ele que, se morarmos aqui, nossa conta de luz vai custar uma fortuna. Mas Ethan vem de uma família endinheirada e não se preocupa com esse tipo de coisa. Encontrou o banheiro? Aham. Coloco a mão direita no bolso do casaco e sinto a forma retangular da fita cassete. Agora seria a hora de contar para ele o que descobri. Não tenho nenhum motivo para não contar. Mas ele não vai achar bom que eu escute essas fitas. Vai dizer que estou me metendo onde não devo. Ele vive reclamando que sou intrometida, mas não sou. Sou só curiosa. Será que isso é um problema? E olha só! Ethan exibe a garrafa de vinho cor de sangue. Achei que seria bom pra gente se esquentar. É? Ele leu o rótulo da garrafa. É um Cabernet Sauvignon, produzido em Stellenbosch, na África do Sul. Um vinho da África do Sul? Isso mesmo, tem um monte de Cabernet bom na África do Sul. Ethan entende do assunto. Ele é meio enólogo. Sempre sabe dizer quais são os melhores vinhos de cada região. Reconhece a acidez e o dulçor da bebida e sabe harmonizá-los com a comida. Na maior parte do tempo, só concordo e finge entender do que ele está falando. Quer dizer, digo, que você roubou uma garrafa de vinho? Não é um vinho maravilhoso, argumenta ele na defensiva. Não sei se é verdade, mas como Ethan se recusa a beber qualquer coisa barata, imagino que o vinho seja no mínimo decente. Ele tem um vinho preferido, Cheval Blanc. De qualquer forma, Judy fez a gente vir até aqui no meio de uma nevasca e não deu as caras. A gente precisa se ocupar de alguma forma. Não tenho certeza de que Judy não imaginou que ia cair uma nevasca. Digo, mas é tarde demais. Ethan já está servindo vinho em 2 taças dispostas na mesa de centro, diante da lareira. Ethan ocupa um lugar no sofá. Eu me sento ao lado. Ele pega uma taça, cheia, quase até a boca com um líquido vermelho escuro. E eu, relutantemente, faço o mesmo. Ele inclina a taça na direção da minha. Um brinde à nossa nova casa, diz ele. Ai, meu Deus. Ethan dá um gole demorado enquanto fico pensando no que fazer com o meu vinho. Não posso beber. Talvez 1 ou 2 goles, mas não essa taça enorme cheia desse jeito. E não devo dizer nada para Ethan, porque ele ainda não sabe que estou grávida. É isso aí. Estou esperando um bebê. Minha menstruação está 2 semanas atrasadas. E faz pouco mais de 1 semana que fiz xixi no palito e vi aquelas 2 linhas cor-de-rosa que vão mudar nossa vida. Estou morrendo de medo de contar o meu segredo para ele. Antes de nos casarmos, decidimos que teríamos filhos. Eu tenho uma irmã, mas Ethan é filho único. E os pais dele já morreram. Então concordamos em formar uma família. Mas também concordamos em esperar um pouco. Somos relativamente jovens e queríamos ter a chance de viajar juntos e curtir a companhia um do outro por alguns anos antes de ter filhos. Esperar pelo menos 2 anos antes de começar as tentativas de engravidar. Foi esse o nosso acordo. Agora aqui estou eu, 6 meses depois do nosso casamento. Um bebê a caminho. Não foi culpa minha. Tomo pílula religiosamente.
Configurei um lembrete no meu telefone para nunca me esquecer do anticoncepcional. Mas tive uma infecção respiratória no mês passado e no pronto-socorro tive que tomar antibiótico. E parece que o antibiótico cortou o efeito da pílula. Como é que eu ia saber disso? Estou morrendo de medo de dar a notícia para Ethan. Esperar para ter filhos era algo importante para ele. O plano era ter um tempo só para nós dois. Eu destruí esse plano. Não sei como ele vai reagir a essa notícia, mas imagino que não vai reagir bem. Ethan é temperamental. Nunca fui alvo das explosões dele, mas devia acontecer com outras pessoas. Ele é chefe de uma pequena startup que está começando a fazer sucesso, e certa vez flagrei a reação dele ao telefone com um funcionário que tinha cometido um erro. Fiquei perplexa ao ouvir como ele gritava com o pobre coitado. Não fazia ideia de que ele era assim. Foi um lembrete preocupante de que só conheço meu marido há pouco mais de um ano. Ainda não sei exatamente como ele é. Por isso estou guardando esse segredo há uma semana e meia. Vou ter que contar em breve, mas estou com muito medo. Não quero que ele grite comigo como gritou com aquele homem ao telefone. Isso seria oficialmente o fim da nossa lua de mel. Eu me pergunto se agora seria a hora certa. Ele conseguiu ligar a calefação, parece animado com a possibilidade de comprar essa casa, apesar de não haver a menor chance de morarmos aqui, e está segurando uma taça de vinho. E me encara ansiosamente porque quer saber o que achei do vinho. Eu deveria contar para ele agora. Faz sentido, mas não conto. Em vez disso, dou um golinho na taça do Cabernet que mal dá para molhar a boca. Em seguida, passo a língua nos lábios. Que delícia! Você percebeu as notas de menta? Eu percebi. Ethan toma mais um longo gole de vinho, enquanto finge tomar outro golinho. Ele estende a mão para mim e permite que pegue a minha. Gostei disso, diz ele. Consigo ver a gente morando aqui? Ele aperta minha mão enquanto seus olhos azuis ficam distantes. Nós dois tomando vinho, um bom vinho, e a lareira aquecendo a casa. E as crianças brincando pela casa, acrescento, para ver a reação dele. Ele ri. Quem sabe daqui a alguns anos. Bom, pelo menos ele não rechaçou por completo a ideia. Acho que era esperar demais que ele reagisse dizendo: sim, mudei de ideia, vamos te engravidar agora. Ele se aproxima de mim de lado, passa o braço pelos meus ombros e me puxa para mais perto. Isso me serve de desculpa para deixar a taça de vinho na mesa de centro. Também gosto disso, de me aconchegar com ele no sofá. Talvez esse lugar não seja tão ruim assim. Parece que ele adorou a casa. E se a gente decidir morar aqui, isso vai diminuir o susto causado pela minha gravidez. Mas então olho para a parede acima da lareira e vejo o retrato da doutora Adrienne Hale. Parece que ela está encarando a gente com aqueles olhos verdes penetrantes e o cabelo vistoso ao redor do rosto. Meu corpo estremece. Ainda está com frio? Sussurra Ethan com o rosto colado nos meus cabelos. Não. Ele vê que estou olhando para o retrato pendurado na parede. A expressão dele muda assim como mudou quando viu o quadro pela primeira vez. Dou um sorriso tímido. Desculpa, é que esse quadro me dá medo. Também odiei esse quadro. Ele tensiona um músculo da mandíbula. Vou dar um jeito nele. Quê? Antes que eu possa perguntar o que ele está fazendo, Ethan sai do sofá e vai decidido até a lareira. Ele agarra a pesada moldura de madeira do retrato e tira o quadro da parede. Coloca o quadro no chão e depois de hesitar por um instante, vira o retrato para a parede. Ethan. Aperto minhas mãos uma na outra e sinto que de repente elas ficaram suadas. Você não pode fazer isso. Por que não? Eu penduro de volta antes de a gente ir embora. Acho que ela não vai se importar. Olho para o espaço que ficou na parede acima da lareira, incapaz de explicar o desconforto que estou sentindo no estômago. Aqui estamos, passando a noite na casa da doutora Adrienne Hale, bebendo o vinho dela e mexendo no retrato dela. E eu peguei uma fita do cômodo secreto dela. Não acredito em fantasmas, mas se acreditasse, acho que ela estaria bastante irritada com a gente. Agora que o quadro está no chão e virado para a parede, Ethan não parece mais incomodado. Ele se senta de volta do meu lado no sofá e puxa o botão na parte de cima do meu casaco. Não está ficando quente demais para continuar com isso? O frio diminuiu bastante na última meia hora.
Deixo que ele abra os botões do meu casaco e depois de fazer isso, ele beija meu pescoço. Esse costuma ser o meu ponto fraco, me deixa muito excitada, mas agora não sinto nada. A gente devia batizar a nossa casa, sussurra ele no meu ouvido. Tento retribuir o beijo e demonstrar algum entusiasmo, enquanto ele mexe no botão da minha calça jeans. Mas não estou no clima. Mesmo com o retrato virado para a parede, sinto como se os olhos verdes da doutora Adrienne continuassem fixos em mim. Capítulo 9. No fim, a gente conseguiu batizar a casa. Talvez ela não seja a nossa nova casa, mas batizamos a casa de alguém. Como era de esperar, Ethan fica de bom humor quando terminamos. Não importa o número de vezes que transamos, ele ainda se comporta como se isso fosse a melhor coisa do mundo e como se não conseguisse acreditar na sorte que tem. É fofo. Ele é um cara fofo. Meus amigos erraram feio quando disseram que ele acende um monte de sinal de alerta. Ele não é perfeito, mas quem é? Talvez agora seja o melhor momento para falar do bebê. Ele está de bom humor, está animado com a casa. Quais são as chances de ter um momento melhor que esse? Você está tão calada, diz ele fechando o zíper da calça khaki. Estou? Está? Parece pensativa. Meus lábios se contraem. Pensativa? Como se você estivesse preocupada com alguma coisa. Agora é a hora. Eu poderia falar pra ele. Talvez ele aceite numa boa. Ele quer ter filhos em algum momento. Sei que não planejamos ter filhos assim tão cedo, mas acontece. Não dá pra controlar esse tipo de coisa. Faço menção de falar, pronta para dizer a frase: Ethan, estou grávida. Mas as palavras não saem. E não sei muito bem porquê. Talvez eu esteja com receio de dar uma notícia surpreendente que pode ser também perturbadora justo quando estamos presos numa casa isolada. Só nós dois. Onde ninguém pode nos ouvir e não tenho como escapar. Fico assustada com meus pensamentos. Eles não fazem nenhum sentido. Deve ser algum tipo de paranoia causada pelos hormônios da gravidez. Sim, estou preocupada que Ethan não vá gostar do que tenho para dizer. E sim, ele é temperamental. Mas ele jamais me machucaria. Disso eu tenho certeza. Não estou preocupada com nada, respondo por fim. Só estou um pouco cansada. Dou um sorriso amarelo. Você acabou comigo. Ethan sorri, orgulhoso de si mesmo. Ele se alonga de modo que consigo ver os pelos dourados de seu abdômen. Meu marido é tão bonito. Quando o vi pela primeira vez, ele me pareceu o homem mais lindo que eu já tinha visto na vida. A gente se conheceu, começou a namorar e imaginei que os defeitos não iam demorar a aparecer. Já identifiquei alguns. Os olhos dele são muito próximos um do outro. Ele é meio baixinho para um homem. Ele tem pelos dourados, não só no abdômen, mas também nas costas. Porém, estranhamente, todas essas imperfeições o tornam ainda mais bonito. Não sei explicar. Você se incomodaria se eu tomasse uma ducha? Pergunta ele. Uma ducha? É, parece que a água quente do chuveiro está funcionando. Ele dá uma piscadinha. E estou todo suado. Mas não quero ter que explicar quanto a ideia de ele tomar um banho aqui me incomoda. Você não trouxe uma muda de roupas. Ainda assim seria bom tomar um banho. Tento pensar num bom motivo para ele não tomar banho, mas não me ocorre nada que faça sentido. Você vai usar o banheiro principal? Era o que tinha pensado em fazer. Você não se incomoda? Quer dizer, você estaria usando o banheiro de uma mulher morta. Ele dá de ombros. Acho que não me incomodo. Já faz uns 3 anos que a psiquiatra desapareceu. Não é como se ela tivesse usado o banheiro ontem. São os hormônios da gravidez. Certeza de que é isso que está me deixando tão incomodada com essa situação. Não existe nenhum motivo para Ethan não tomar uma ducha no banheiro principal. Tá bom, espero você aqui. Isso, termina de tomar o seu vinho. Pois é, preciso me lembrar de jogar o vinho na pia. Assim ele vai pensar que tomei tudo. É só quando o Ethan sobe a escada em caracol que me lembro da fita cassete guardada no bolso do casaco. Quando fui ao consultório, encontrei um gravador, mas não havia fita nenhuma nele. Agora encontrei a fonte. Sem dúvida,
Ethan não gostaria que eu ouvisse as fitas, mas, se ele estiver tomando banho, posso fazer o que quiser. Assim que escuto o barulho do chuveiro, pego a fita no bolso do casaco e volto para o consultório de Adrienne Hale. O gravador continua onde eu deixei, naquela linda mesa de mogno. Eu me sento na cadeira de couro e confiro os botões do gravador empoeirado. Record, Play, Rewind, Fast Forward, Stop, Eject e Pause. Com cuidado, aperto o botão Stop, Eject e abro o compartimento de fita. Assopro um pouco da poeira acumulada no gravador e pego a fita que trouxe do cômodo secreto. As iniciais na caixinha são PL. Ao lado das letras há o número 2, e a data é de mais ou menos 6 anos atrás. Tiro a fita da caixa e insiro no gravador. Com um movimento rápido, empurro o compartimento para fechá-lo. Não sei se as pilhas do gravador ainda funcionam. É possível que a função de ejetar seja ativada por mola ou algo assim. Quanto tempo uma pilha dura quando não está sendo usada? Ethan provavelmente saberia a resposta, mas ele não me deixaria ouvir essas fitas, então não posso perguntar para ele. Uso o indicador para apertar o botão Rewind. Na mesma hora, escuto o zunido da fita rebobinando. Parece que as pilhas estão funcionando. Depois de mais ou menos 1 minuto, o gravador emite um clique e para de rebobinar. A fita está no começo, pronta para eu ouvir. Meu dedo se aproxima do play. Vou mesmo fazer isso? Eu vou mesmo ouvir as sessões de terapia que a Dra. Adrienne Hale gravou e escondeu no cômodo secreto? Parece que vou sim. Capítulo 10. Transcrição de áudio. Esta é a sessão de número 2 com PL, uma mulher de 25 anos com transtorno de estresse pós-traumático, desenvolvido após sofrer um episódio extremamente traumático. PL. Oi, doutora. DH. Você está pálida hoje. Por favor, sente-se. PL. Estou bem, é que não tenho dormido muito bem. DH. Você falou dos pesadelos na sua primeira consulta. PL. É como se eu estivesse vivendo tudo de novo. Como se estivesse acontecendo tudo de novo. DH. Sei que foi difícil falar sobre isso na primeira consulta, mas se você se sentir mais à vontade para conversar comigo, seria muito importante para mim saber nas suas palavras o que aconteceu naquela noite. PL. É difícil demais falar sobre isso. É mais fácil falar sobre outras coisas. DH. Estou aqui para te ajudar, mas não consigo te ajudar se não souber o que aconteceu com você. PL. Eu sei, mas... DH. Por favor, tente. Não tenha pressa. Temos a sessão inteira. PL. Foi a pior noite da minha vida, doutora. Eu perdi tudo. DH. Me conte desde o começo. PL. Quer dizer, nós alugamos o chalé para passar o fim de semana e estávamos ansiosos pelo passeio. Estava tudo bem, apesar de ter chovido o fim de semana todo. A gente conseguiu passear, fazer marshmallow na lareira. DH. Continue. PL. Foi depois que eu e Cody já tínhamos ido dormir. Megan e Alex foram para o quarto delas. Eu estava dormindo pesado. Estar ao ar livre sempre me deixa muito cansada. E eu tinha tomado uns drinks. Daí acordei com alguém gritando. DH. Sim? PL. Era Cody. Ele estava gritando do meu lado, na cama, e ele estava coberto de sangue. Acordei e tinha um homem de pé na nossa frente, segurando uma faca. Estava ruim de enxergar, porque chovia muito e o céu estava escuro. Não consegui ver o rosto, mas vi que o cabelo dele estava encharcado e colado na cabeça. E dava para sentir o cheiro dele. Ele tinha um cheiro de cachorro molhado e de mais alguma coisa. Um cheiro de podre. DH. Isso parece terrível. PL. Às vezes, ainda acordo no meio da noite sentindo esse cheiro. Sinto no meu quarto um cheiro horrível, podre. Meu Deus. Começa a chorar. DH. Está tudo bem. Pode chorar. Você está em um lugar seguro. PL. É que eu não... DH.
Aceita um lenço? PL. Não é justo. Eu e Koji íamos nos casar na semana seguinte. A gente ia passar as luas de mel nas Bermudas. Eu ia passar o resto da minha vida com ele. E agora ele está morto e enterrado. Toda vez que penso nisso... DH. Está tudo bem. Vai dar tudo certo. PL. Como, doutora? Como que vai dar tudo certo? O homem com que eu ia me casar está morto. Minhas 2 melhores amigas estão mortas. Como diz a minha mãe, eu sou um para-raios de gente maluca. Foi isso que aconteceu naquela noite. Tenho uma cicatriz na barriga que vai me deixar lembrar para sempre desse maluco. DH. Mas você não tem culpa de nada. PL. Não é justo que todo mundo tenha morrido e eu não. Eu deveria ter morrido também. DH. Não diga isso. PL. É verdade, doutora. Foi isso que o médico me disse no hospital. Eu poderia ter morrido. DH. Mas você não morreu. Você sobreviveu. Você é uma sobrevivente. Você poderia ter morrido, mas enfrentou a chuva e a lama. Fez sinal para um carro e pediu ajuda. Por isso ainda está viva. PL. Não sinto que sou uma sobrevivente. Eu me sinto confusa. Não consigo dormir. Não consigo mais trabalhar. DH. É por isso que você está aqui, para melhorar. E isso é só o começo. PL. Se ele tivesse sido preso, eu poderia seguir em frente com a vida. Mas toda vez que fecho os olhos, imagino um homem na minha janela, olhando para mim. DH. A palavra-chave é imagino. Ele não está lá de verdade. PL. A senhora não tem como saber. Afinal de contas, sou a única que pode identificar o homem. Tenho certeza de que ele quer me matar. DH. Você não pode pensar assim. Você está segura agora. Se ele quisesse te encontrar, já teria encontrado. Ele é um homem impulsivo. PL. Estou ficando louca, doutora. Não consigo parar de pensar nisso. Toda vez que entro no carro, sinto que ele está me seguindo. No caminho para cá, tinha certeza de que era ele no carro atrás de mim. DH. Mas você sabe que isso é coisa da sua cabeça. PL. Eu não sei. A senhora não sabe. A senhora não tem como saber se ele não me seguiu até aqui. Talvez ele esteja me esperando lá fora. Talvez ele mate nós duas, assim que eu abrir a porta da sua casa. DH. Você tem ideia do quanto isso é improvável? PL. DH. Escuta o que eu vou te dizer. Você não pode deixar esse psicopata controlar a sua vida. Você está aqui para melhorar. Sua família se preocupa com você e é por isso que você está aqui. PL. Mas eu não estou melhorando. DH. Estamos só começando. Você vai melhorar. PL. Doutora. DH. Eu prometo. Você vai melhorar.